de julgar as imperfeições alheias. Mas eu não posso aqui cobrar aquilo que a gente não sabe. O que é indulgência? O que é imperfeição? Então, hoje, quando vocês saírem daqui, quando nós sairmos daqui, nós passaremos a ser cobrados por isso, porque nós não vamos ter mais a desculpa que nós não sabemos o que é. Porque nós vamos sair daqui hoje sabendo o que é indulgência, o que é imperfeição. E para mim falar de indulgência, não tem como eu não falar do perdão, porque uma coisa está ligada à outra, a indulgência e o perdão. E eu coloquei aqui uma receitinha para vocês, que é o SOS. Então, que nós vamos, no finalzinho, nós vamos entender o SOS, que é silêncio diante do caos, oração perante os desafios, serviço perante o mal. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso foi Jesus que falou pra gente. Então vamos procurar amar o máximo possível. Eu vou começar aqui, vou falar um pouquinho sobre esse capítulo, depois eu vou trazer os conceitos de imperfeição, de indulgência. Vou trazer a indulgência, a origem da palavra, vou trazer o que o dicionário fala, o que a sociedade fala e depois o que a doutrina espírita vem trazer para a gente. E se preparem, porque quando chegar na parte da doutrina espírita, é cada lavada que eles dão na gente, que os espíritos dão na gente, é cada puxão de orelha que a gente ganha. Então vamos lá. A indulgência para com as imperfeições alheias. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Ela se encontra no item 16, 17 e 18, a indulgência. No item 16, José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, vem falar para a gente sobre a indulgência. No 17, João, Bispo de Bordeaux, 1862. E no item 18, Dufetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. O meu objetivo aqui hoje é mostrar o que é indulgência, o que é imperfeição, mas principalmente deixar claro para a gente que se nós não somos perfeitos, qual o direito que nós temos de ficar julgando as imperfeições dos outros. Ninguém veio aqui nesse mundo de provas e expiações para consertar ninguém. Nós viemos aqui para nos consertar. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Então, os atos e as ações do outro diz respeito ao outro. Quem tem que resolver é ele. Quem tem que dar pitaco na vida dele é ele e não eu. Eu tenho que cuidar dos meus atos, das minhas ações. E deixar que cada um cuide da sua. Porque cada um está num grau de evolução. Cada um está num momento. Às vezes aquilo que é imperfeito para mim, para o outro ele acha perfeito. E por que eu tenho o direito de discutir com ele? Então, meus amigos, vamos procurar sempre ser misericordiosos. É melhor nós sermos ofendidos do que ofensores. Esse capítulo ele aborda a importância da misericórdia e do perdão. Ensina que a verdadeira misericórdia envolve agir com compaixão e amor, refletindo o amor de Deus por todos os seres da criação. Aqui os Espíritos vêm trazer para a gente por todos os seres. Então aqui não é só para com os seres humanos, não. Os animais, as plantas, que temos o hábito de, com os seres humanos, a gente costuma ser brando.
Mas com o animal, a gente acha que o animal não tem sentimento, a gente acha que uma planta, você se acha no direito de passar numa rua, quebrar um galho de uma árvore, você se acha no direito de passar na rua, dar um chute num cachorro, jogar uma pedra num gato. Só que você esquece que tudo que está nesse planeta é obra divina, é criação divina, tem essência divina ali. E quando eu faço uma maldade com eles, eu estou fazendo uma maldade com a essência divina que está dentro deles. Então vamos pensar, quando a gente for tomar certas atitudes, parar de pensar, não é humano, mas tem sentimento. Enfatiza que a misericórdia é um imperativo moral, um convite a perdoar os outros e a pedir perdão a Deus. A mensagem central é que o perdão e a reconciliação são essenciais para o crescimento espiritual e para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Em resumo, ele transmite a mensagem de que a misericórdia é a base do amor, do perdão, da reconciliação, sendo um caminho para a evolução espiritual e a construção de relações saudáveis. A partir do momento em que nós começamos a absorver a misericórdia, essa virtude, que ela começa a passar a fazer parte da gente, nós começamos a nos colocar no lugar dos outros. Nós começamos a entender as dificuldades do outro, porque aquela dificuldade dele foi uma dificuldade que muitas vezes eu venci. E muita coisa que ele tem, que ele venceu, eu ainda não venci. E tenho certeza de uma coisa: só nos incomoda aquilo que nós temos dentro de nós. Aquilo que você vê em outra pessoa, que tira você do seu eixo, que tira você do sério, é porque você tem aquilo dentro de você. O outro é um espelho refletindo para você o que você é. Por isso é que te incomoda. Porque quando algo numa pessoa não me incomoda, é porque eu não tenho aquilo dentro de mim. Então vamos lá. O que é imperfeição? Segundo o dicionário, falta de perfeição, podendo referir-se a um defeito, falha, incorreção ou vício. Agora vamos ver o que a doutrina espírita mostra pra gente. Imperfeição é quando eu vou contra as leis de Deus, contra o Evangelho, vou contra Jesus. São as minhas imperfeições morais. Isso é que é imperfeição. Toda vez que nós burlamos a lei de Deus, estamos sendo imperfeitos. Isso nos causa sofrimento. Porque Deus nos fez simples e ignorantes, mas Ele colocou as leis dele na nossa consciência. Nós temos conhecimento da lei de Deus. E toda vez que eu burlo essa lei, a minha consciência cobra. Não tem como. Tudo que nós fazemos que vai contra Jesus, contra o Evangelho, contra as leis, a consciência da gente cobra. Nós sabemos que nós, principalmente nós espíritas, eu falo que nós espíritas, nós que temos um conhecimento da doutrina espírita, até quando nós erramos consciente, porque sabemos que nós estamos errados. Então vamos agora ver o que é indulgência. Indulgência vem do latim e tem origem na palavra indulgentia, que significa perdão para uma pena, perdão para uma falha, bondade. Agora vamos ver o que a nossa sociedade fala da pessoa indulgente. Indulgente é aquele capaz de agir com bondade e tolerância em relação às ações e particularidades dos outros, de perdoar as diferenças. Seria tão bom se a nossa sociedade agisse assim. Falar é fácil, mas na hora de fazer, nós fazemos isso? Vamos ver o que o dicionário vem trazer para a gente. Disposição para perdoar culpas ou erros
clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Indulgência, meus amigos, é a nossa humanização. É quando nós começamos a nos tornar humanos. Nós começamos a entender que todos nós somos criaturas divinas, que todos nós estamos num grau de evolução. A indulgência está começando a brotar dentro da gente. E essa humanização vai nos levar ao perdão. Porque nós vamos começar a entender o outro, nós vamos começar a olhar o outro olho no olho e não com olhar de superioridade. A doutrina espírita fala pra gente que indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. Seria tão bom se nós fizéssemos isso, né? Quando nós vemos uma pessoa que se destaca, uma pessoa bonita, a primeira coisa que nós fazemos é procurar um defeito naquela pessoa. Nós nunca buscamos qualidade nas pessoas, só defeito. Se nós ajuntamos num cantinho, tem um grupinho ali, pode ter certeza. Está falando mal da vida de alguém. Está apontando o defeito de alguém. Nós temos que parar com isso. Porque lembrar que enquanto eu estou ali falando mal da vida de uma pessoa, tem alguém lá falando mal de mim também. Se Jesus falou que nós não somos perfeitos, para que a gente faz isso? O que me leva a ficar denegrindo a imagem de uma pessoa? Às vezes a pessoa fala, né, você vê uma pessoa diferente. Ontem mesmo eu tive um local e eu vi um rapaz diferente, ele fez um bigodezinho, ele afina ele, dá uma voltinha, e estava todo mundo rindo, todo mundo falou, gente, o que tem? Ele gosta. É o estilo dele. Naquele exato momento, alguém estava olhando para a gente, também estava pondo defeito na gente. Nós temos que parar com isso. Cada um é livre para fazer o que quer. Nós temos o livre-arbítrio, o direito de ir e vir. Nós temos que entender que ninguém é igual a ninguém. Somos uma individualidade. Cada um tem um jeito de pensar, agir e ser. Quem somos nós para ficar ditando regras? E muitas vezes seguimos regras erradas que uma sociedade consumista impõe e nós achamos certo, nós achamos bonito. Nós seguimos o padrão de beleza que a mídia traz. A pessoa perfeita. Se você não tiver naquilo ali, você está fora. Mas quem disse que aquilo ali é o padrão de beleza? É o padrão de perfeição? Perfeição é uma pessoa que tem moral, senso crítico. Isso que é uma pessoa perfeita. Porque o que leva em conta pra gente é isso aí. Quando você chegar do lado de lá, não vão perguntar para você foi lindo, você foi maravilhoso, você foi Miss, você foi isso. Não. Vai ser medido lá os seus atos e as suas ações. É um dos itens da caridade que significa doçura de dentro. Trata-se de uma excelente vacina eficaz contra os preconceitos. O que nós mais somos, preconceituosos. Nós nos achamos no direito de ser preconceituosos. Somos preconceituosos com tudo. E muitas vezes falamos, eu não sou preconceituoso. Mas você vira a esquina, você vê uma coisa, você já está começando ali a julgar, a apontar dedo. Aí a gente esquece. Quando eu aponto um, tem 3 virados para mim e um para cima. O para cima é para minha consciência. Porque Deus não está nem aí pelo que eu faço. A minha consciência é que me cobra. O juiz que vai me julgar é a minha consciência. Se somos indulgentes, tudo que sai de dentro de nós é doçura, doçura na fala, doçura no sorriso, no olhar, ao aplicar um passe, em dar opiniões. Temos exemplos disso. Chico Xavier,
Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Papa Francisco. Eles tinham isso, eles tinham essa virtude dentro deles, era inerente do espírito deles. Eles não faziam aquilo para poder mostrar para ninguém. Eles faziam aquilo porque era natural para eles. Era como se eles pegassem um copo d'água com sede e bebessem. Por isso que eles tratavam as pessoas dessa maneira. Um dia nós também vamos ser. O dia que essa virtude entrar dentro de nós, que ela começar a fazer morada dentro de nós vamos ter doçura em tudo. Nós vamos chegar perto de uma pessoa, quando a gente for conversar, de igual para igual. Segundo Kardec, sucedendo a benevolência, a indulgência é a segunda virtude elementar da caridade. É a capacidade de compreendermos os erros cometidos por outrem devido às suas fraquezas morais. Por isso é que eu falo que é a humanização. Eu começo a me humanizar. Eu começo a me colocar no lugar do outro. A partir do reconhecimento da nossa própria imperfeição, aumentamos nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros. Portanto, a indulgência é substancialmente uma virtude em que o espírito, a partir do autoconhecimento, do conheça-te a ti mesmo que Sócrates falou, passa a entender e a sentir compaixão pelos espíritos imperfeitos. O espírito abandona o orgulho, ou seja, o sentimento de superioridade que alimenta em relação aos outros. Ele entende, sobretudo, que todos guardam dentro de si a capacidade de se melhorarem e assim passa a ver os outros com os olhos carregados de amor. Por isso, a indulgência é a virtude da compreensão que nos leva ao perdão. Quando eu falei da humanização, é porque a gente começa a se colocar, a gente começa a olhar o outro de frente e não por cima. A gente entende que somos todos iguais. Eu me sinto melhor do que ninguém, eu não posso me sentir melhor do que ninguém, porque eu estou no mundo de provas e expiações. Se eu fosse melhor que as pessoas, eu não estaria nesse plano de prova e expiação. Eu estaria no mundo melhor. Mas se eu estou aqui, é porque todos nós estamos no mesmo barco. E quem está navegando esse barco, quem está no leme, é Jesus. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, para auxiliar um ao outro na nossa caminhada evolutiva. O nosso mundo está passando de provas e expiações para regeneração, mas nós só chegaremos ao mundo de regeneração quando pelo menos 90% da população estiver pronta para essa regeneração. Porque o mundo de regeneração não tem lugar para o mal. Enquanto esse mal existir dentro de mim, eu não posso ir para o mundo de regeneração. Eu não estou preparado para esse mundo de regeneração. Nós temos que começar a trabalhar, tirar esses sentimentos ruins da gente, começar a trabalhar para melhores sentimentos. Como é que a gente faz isso? SOS. Ajuda muito. Melhorar os nossos sentimentos, melhorar a nossa visão. Quando eu for olhar para uma outra pessoa, entender que ali tem um ser humano, independente do jeito que ela for. Ela não tem que ser uma cópia fiel minha, porque o nosso defeito é que nós queremos que o outro seja a nossa cópia fiel. E ninguém é cópia de ninguém. Cada um tem a sua individualidade. Então vamos parar com isso. A gente quer moldar. Se a gente tem filho, nós queremos moldar os nossos filhos à nossa imagem e semelhança. Se a gente casa, a gente quer moldar o marido, quer moldar a esposa. Isso não vinga, gente. Isso não vai para frente. Porque ninguém consegue viver um personagem, por mais que queira. Vai chegar um momento em que a pessoa vai estar tão satisfeita que ela vai voltar a ser o que ela é.
Como diz aí, né? Vai pôr as manguinhas de fora. Muitas vezes as pessoas aceitam certas condições impostas para viver bem. Mas e você? Você está bem? A pessoa que está do seu lado está bem, mas e você? Para que a gente seja um casal, os dois têm que se apoiar, tem que ter um equilíbrio entre os dois. Não quer dizer que necessariamente os dois têm que gostar das mesmas coisas, mas tem que respeitar os gostos de cada um. O que te incomoda é você chegar perto da pessoa e falar, olha, isso me incomoda. Vamos tentar resolver isso de uma maneira que... Diálogo. É somente assim que a gente consegue resolver as nossas pendências. Porque o que a gente muitas vezes a gente vê aí, casais que disputam quem manda mais, quem está mais certo. Gente, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Só vai tornar um ao outro infeliz se tem filhos. Os filhos infelizes. E nós não viemos aqui para ser infelizes. Nós viemos aqui para ser felizes. Deus nos trouxe aqui para sermos perfeitos. Nos criou simples e ignorantes. Mas para que nós pudéssemos trilhar o caminho da perfeição. O perdão beneficia fundamentalmente não a pessoa que recebe, mas a criatura que oferece. Muitas vezes, quando a gente diz que perdoa, que a gente diz que perdoa, nós vamos entender o que realmente é perdoar. A gente acha que fez um bem para a pessoa, né? Nossa, eu fui bonzinho, então perdoei. Gente, não. Quando eu perdoo sinceramente, eu tiro um peso das minhas costas. Eu tiro uma algema que me prendia a um sentimento ruim que me ligava a uma pessoa. É tão bom quando você consegue realmente perdoar com sinceridade, porque você sente um alívio. É tão bom, gente, quando a gente não perdoa, quando a gente vê a pessoa, o coração da gente dispara, dá dor de barriga, dá tremedeira. Olha quanta coisa ruim que acontece com a gente. E muitas vezes aquela pessoa nem sabe que eu tenho alguma coisa contra ela. Ela nem está sentindo o mesmo que eu estou sentindo. Que às vezes aquilo é meu. Existem 3 tipos de perdão. O auto-perdão é quando eu entendo que eu sou falho. Quando eu caio, mas eu não fico ali preso quando eu caio, quando eu cometo um erro, remoendo aquilo a vida inteira. Ao invés de eu levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, eu fico ali o tempo todo. Eu errei. Gente, não. Errou, beleza, aprende com o erro. Tenta não errar mais. Mas se você errar novamente, tenta de novo. Uma hora você vai conseguir. Evolução não dá salto. São em pequenas doses. Quando a gente entende isso, a gente consegue. Porque o auto-perdão é o mais difícil, porque eu perdoar o outro ainda tem a desculpa de que o outro me fez algo para que eu perdoe. Mas e quando fui eu que fiz? É muito difícil para nós que somos orgulhosos. Então vamos trabalhar isso. Toda vez que você errar, não fica ali preso naquele erro, não. Aprende com ele, tenta não errar mais. É como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Caiu de novo, levanta de novo. Uma hora você vai conseguir vencer essa dificuldade. Porque nós viemos aqui para isso. Perdoar o outro é aceitar que cada um é uma individualidade. Cada um está num nível evolutivo, num grau de evolução. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Cada um tem o direito de pensar, de agir como quiser. E muitas vezes nós temos algo contra uma pessoa porque eu queria que ela fosse igual a mim, ela não foi. Eu queria que ela pensasse igual a mim, ela não pensa. Gente, ela tem uma cabeça, eu tenho outra. Ela tem uma visão, eu tenho outra.
Eu tenho que entender isso. Para mim ser feliz, eu vou ser feliz sim, quando eu entender, é aquilo que eu falei. Os meus atos, as minhas ações dizem respeito a mim. Os atos e as ações do outro dizem respeito a ele. O único que poderia julgar é Deus. Deus não julga ninguém. É Jesus. Jesus não julga ninguém. Quando trouxeram a mulher adúltera para ele, o que ele fez? Cadê os que te condenam? Os que estavam te julgando? Ninguém te condenou? Nem eu. Vai e não peques mais. É isso que ele falou para ela. Ele poderia ter julgado. Ele poderia ter falado com eles, tá lá, tudo bem, vocês trouxeram a adúltera, mas e quem estava em adultério com ela? Por que não trouxeram também? Só é adúltero? Ela que é adúltera? O que estava em adultério com ela também não é adúltero? Mas não. Ele não julgou o outro, ele julgou ela. Simplesmente ele pôs, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Qual de nós poderia tirar uma pedra se somos cheios de culpa? Se somos cheios de pecado? Pedir perdão pode ser consciente ou inconsciente. Consciente é quando eu sei que eu errei contra uma pessoa e estou disposto a chegar naquela pessoa e pedir perdão para aquela pessoa. E inconsciente é quando eu tenho a certeza de que eu fiz isso, mas eu não tenho condições, porque o meu orgulho está falando muito alto, de chegar e pedir desculpa. Então eu tenho que começar a trabalhar a minha consciência, melhorar os meus pensamentos para com aquela pessoa, para que vai chegar um dia em que eu vou conseguir chegar naquela pessoa e pedir perdão. Mas para isso, eu tenho que trabalhar minha consciência. Eu tenho que melhorar os meus pensamentos para com aquela pessoa. Eu tenho que, quando eu olhar para aquela pessoa, em vez de ter aquela repulsa, ter aqueles sentimentos ruins, ficar jogando veneno para dentro de mim, eu falo, não, isso não está me fazendo bem. Vamos começar? Vou fazer uma prece por essa pessoa. A hora que eu ver a pessoa, eu faço uma prece por ela. A hora que vier um pensamento ruim envolvendo aquela pessoa, eu começo a desviar. Falo, não vou ter esses pensamentos. Vou ter um pensamento melhor. Se a gente trabalhar isso inconscientemente, vai chegar um dia em que eu vou conseguir chegar na pessoa, dou um bom dia para ela. Vou chegar um dia que eu vou conseguir apertar a mão daquela pessoa. Vou conseguir conversar até o dia em que eu vou chegar perto daquela pessoa e vou pedir o perdão. Mas isso é escolha nossa, é trabalho nosso. Nós temos que fazer isso. Quando perdoamos, nos livramos de maus sentimentos como o rancor, a raiva e a vingança. Quando os sentimentos negativos nos dominam, desencadeamos danos físicos e psíquicos a nós mesmos e ao que nos cerca. Gente, vocês já viram coisa pior do que você ficar perto de uma pessoa negativa? Uma pessoa que só reclama de tudo? Uma pessoa que, se você der um bom dia para ela, ela fala assim, bom dia por quê? Só se o seu dia está sendo bom, porque o meu não está sendo. Aquela pessoa que chega perto de você só para ficar chorando, reclamando da vida, reclamando. Gente, é horrível. Vamos trabalhar isso. Porque esse negativismo está fazendo mal para mim, que eu estou jogando veneno para dentro de mim, e está fazendo mal para as pessoas que convivem comigo. O Espiritismo nos fala, isso aqui é muito importante. Agora a gente vai entender o que é realmente perdoar. O Espiritismo nos fala que o perdão provoca o esquecimento da mágoa e da ofensa. Gente, mágoa e ofensa, mas a gente não esquece o mal que alguém nos fez. Porque nenhum de nós é bobo. E Jesus, quando fala de perdão, o que ele fala? Eu não tenho que ter para com a pessoa que me fez o mal o mesmo sentimento que eu tenho para as pessoas que não me fizeram mal. Mas ele fala,
dê a outra face. O que ele quis dizer com isso? Não devolva o mal com o mal. Devolva o mal com o bem. Então, quando a gente realmente perdoa, quando o perdão nasce, está brotando dentro da gente, olha o que os Espíritos falam. E quando pudermos olhar nos olhos daquele que nos magoou, com tranquilidade e paz no coração, aí estará implantado em nós o perdão. É aquilo que eu falei, quando eu consegui olhar para quem me fez mal e não ter aqueles sentimentos ruins que eu tinha quando eu olhava para ele, eu realmente perdoei. Mas se eu não tenho ainda este sentimento em mim, quando eu vejo aquela pessoa, o perdão foi da boca para fora. Preciso trabalhar melhor esse perdão. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu não vou esquecer o mal que me fez. Mas eu não vou, quando eu lembrar daquele mal, eu não vou lembrar com aquele rancor, com aquela raiva, com aquele sentimento negativo. Aí sim, eu já estou trabalhando perdão dentro de mim. Ah, mas, gente, é difícil, mas não é impossível. Vamos lembrar que nós também, muitas vezes, fazemos com que as pessoas tenham esses sentimentos para com a gente. E muitas vezes, às vezes, uma palavra maldita que você diz na hora errada, de uma maneira errada, numa imposição de voz errada, faz com que a pessoa tome antipatia de você sem que você fez aquilo com esse sentimento. Eu tinha uma moça que trabalhava para mim e ela era muito seca para tratar os clientes. E eu sempre falava com ela isso. Cuidado com a maneira como você fala. Porque às vezes eu sei que você não está falando com esse intuito, com esse sentido de querer ofender a pessoa. Mas a pessoa que escuta, às vezes acha que você está. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas melindram por qualquer coisa. As pessoas às vezes estão num mau dia. E ela recebe aquilo como uma ofensa. E você não teve a intenção de ofender. O que acontece? A pessoa vira as costas para você. Sem que você saiba o que você fez. Vocês já prestaram atenção? Muitas vezes tem pessoas que viram a cara pra gente e você fica assim, gente, mas por que eu não fiz nada com essa pessoa? Às vezes uma palavra que você disse ela entendeu de uma maneira errada. Mas se ela chegasse em você e falasse com você, resolveria o problema. Aí o que faz? Não, melindra, vira as costas, aí começa a falar mal de você com os outros, começa a julgar as pessoas e a gente tem um mal, né? Que nós temos. Quando um amigo nosso chega, que ele toma birra de uma pessoa que vem falar com a gente já toma birra da pessoa também. A gente nem procura saber os dois lados, não. Aí o que você começa? Você já começa a falar mal da pessoa também para os outros. Porque nós temos isso. Então, quando alguém chegar perto de você para falar qualquer coisa de uma pessoa que ele tem um sentimento negativo, se puder, procura outra pessoa. Conversa com outra pessoa. Olhe os dois lados para você ver. Quem sabe você vai ser a ponte para acabar com esse mal-entendido entre as duas pessoas. Mas nunca, gente, coloque lenha na fogueira. Lembra dos seus atos, das suas ações. E quando nós damos maus conselhos às pessoas, nós estamos nos comprometendo com aquelas pessoas. Então, quando a gente for falar alguma coisa, faz baseado do Evangelho. O que Jesus falaria nesse momento? Quando alguém te pedir um conselho, vier te falar alguma coisa, manda a pessoa conversar, buscar ajuda. Vai na casa espírita, né? Pede lá uma conversa fraterna. É evangélico? Procura o seu pastor. É católico? Procura o padre. Se acha necessidade, vai procurar um psicólogo para te ajudar a resolver esse problema. Mas vamos buscar ajuda. Se a gente não consegue resolver sozinho, vamos buscar aquelas pessoas que você confia, que você sabe que pode te ajudar, te dar uma palavra amiga, pode te dar um consolo.
Essas pessoas às vezes nos ajudam a resolver questões que há anos nos afligem. Quando perdoamos os outros e nos perdoamos, melhoramos a nossa saúde mental e física. Quem aqui tem, aposto que há muita gente aqui deve ter, problemas cardíacos, colesterol alto, dificuldade de sono, dores, pressão alta, ansiedade, depressão e estresse. Vou dar uma receitinha para vocês ficarem livres desses problemas. Aqui, ó, não para tomar os remédios não, tá? Eu vou dar a receitinha que vai auxiliar no tratamento. Tô mandando ninguém parar de tomar remédio não, que se amanhã depois acontecer qualquer coisa com vocês, não tem culpa não, que eu não mandei ninguém parar de tomar remédio. Só tô dando um complemento que junto com esse medicamento vai ajudar vocês. Estudos revelam que perdoar pode reduzir ataques cardíacos, melhorar os níveis de colesterol, o sono, a qualidade de vida, além de reduzir a dor, a pressão arterial, a ansiedade, a depressão e o estresse. Olha quanto mal a falta de perdão faz na nossa vida. Olha quanto estrago uma coisa que poderia ser resolvida entre duas pessoas, mas prefere não resolver, prefere adoecer, jogar veneno para dentro de si. É aquilo que eu falei do princípio. Todo sentimento ruim que a gente vai jogando para dentro da gente. Gente, quando você olha para uma pessoa que você começa a dar tremedeira, o coração dispara, dor de barriga, boca seca, isso é horrível, você está jogando veneno dentro de você. Vamos tentar resolver isso. Se precisar, vamos pedir uma ponte. Uma pessoa que a gente convida para que chame a pessoa, senta e vamos ouvir, cada um ouvir o lado do outro, para poder resolver. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. O perdão e a tolerância são as alavancas da nossa paz íntima. Paulo diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar ofensas é mostrar que nos tornamos melhores. Olha quanta coisa boa essa palavrinha, né? Perdão, perdoar, consegue fazer. Olha que remédio bom que a gente pode tomar para resolver vários problemas que nós carregamos dentro de nós. O maior ensinamento sobre o perdão foi o perdão na cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ali, Jesus cravou na nossa consciência o real sentido da palavra perdão, a sua importância e os seus benefícios. E eu falo para vocês o seguinte: Jesus passou por tudo o que nós passamos, por todas as dores que nós passamos, mas Jesus passou sem culpa. Jesus passou sem que ele fizesse nada para merecer o que ele passou. E o que ele fez? Ele ensinou para a gente: faz igual eu fiz. Aceita. Pega a sua cruz e me siga. Se você fizer o que eu fiz, o caminho é reto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Se vocês fizerem o que eu fiz, vocês serão felizes. Vocês encontrarão a felicidade. Vocês chegarão à perfeição. O caminho é esse, não existe outro caminho.
Tudo o que nós passamos, de bom ou de ruim, fomos nós que plantamos. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Se eu planto abóbora, eu não vou colher tomate. Se hoje não está bom, é porque eu joguei sementes erradas lá atrás. Estou colhendo hoje o que eu plantei lá atrás. Então, agora, eu estou semeando, eu estou plantando o que eu vou colher lá na frente. Então, baseado no que eu estou vivendo hoje, vamos procurar umas sementes melhores para a gente poder jogar, para a gente poder plantar? Vamos começar aqui, ó. O amor cobre uma multidão de pecados. Vamos amar mais. Vamos ser mais indulgentes. Vamos perdoar mais. Vamos entender que todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui não tem santo. Aqui tem devedores. Pessoas que estão aqui para aprender alguma coisa. Pessoas que em um determinado momento da vida falharam. Foram para o plano espiritual. Estudaram. Fizeram lá faculdade naquilo que falharam. Pediram para vir aqui para poder pôr em prova ou expiar aquilo. Só que a misericórdia divina, o que faz? Faz a gente esquecer. Aí quando nós chegamos aqui, nós esquecemos, o nosso espírito, ele traz nele aquilo que a gente veio fazer aqui. Mas nós não sabemos. Porque aquilo fica um sentimento que você tem, por exemplo, quando você vê uma pessoa que você não simpatiza com aquela pessoa. Você não sabe. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa na vida. Como é que eu posso ter esse sentimento? É o seu espírito, que está lá no perispírito dele, está gravado lá aquilo. Um ressentimento que vocês tiveram. Então vocês vieram encontrar agora para ver se vocês acertam. Aí, ao invés da gente acertar, o que a gente faz? Complica mais a situação. Por que tem pessoas que você nunca viu na sua vida? Você tem por elas um carinho. Você tem por elas um sentimento que você não tem, muitas vezes, por pessoas da sua família. Existem pessoas que não são da nossa família, que são muito mais nossa família do que a nossa própria família. O Espiritismo vem explicar para a gente isso. Nós temos os laços da consanguinidade, mas também nós temos os laços que são de espíritos que nos são afins, que vêm para nos ajudar, vêm para nos auxiliar nessa nossa jornada. Muitas vezes não teve como vir dentro da família, mas vem no nosso círculo de amigos. São pessoas que muitas vezes nem estão no círculo de amigos, mas em determinado momento da sua vida, aquela pessoa vai chegar até você, você vai encontrar com aquela pessoa e você vai sentir aquele bem-estar perto dessas pessoas. Por isso é que eu falo, vamos tentar, a partir de agora que a gente sabe o que é imperfeição, a gente sabe o que é indulgência, vamos tentar olhar para as pessoas de igual para igual. Não vamos olhar com superioridade, não. Independente de você ter uma posição social melhor, você ocupar um cargo melhor, mas olhe aquelas pessoas que estão sob a sua tutela, aquelas pessoas que muitas vezes são funcionários seus, não olha de cima para baixo, não. Olha olho no olho. Pensa que uma empresa, do presidente ao faxineiro, todos são importantes. Todos têm o seu valor, todo trabalho é digno. O que seria da presidência se não tivesse o faxineiro? Iriam trabalhar no chiqueiro. Aí o que a gente faz? Eu sou chefe, ele é faxineiro, muitas vezes nem para a cara do coitado eu olho, nem um bom dia eu dou. O coitado limpou a minha sala, nem um muito obrigado eu falo.
empregado mesmo. Ele tem a obrigação de fazer isso. Eu me sinto superior àquela pessoa. Aí chego no plano espiritual, o meu faxineiro está, num plano muito melhor do que eu. Então, não vamos ficar com esse ar de superioridade. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Somos todos iguais. O fato de eu estar aqui na frente falando para vocês não me faz melhor do que vocês. Ao contrário. Muitas vezes eu sou muito mais endividado do que vocês. Que se eu estou aqui falando para vocês, algum motivo tem. Não é à toa que eu estou aqui falando. Se vocês tirar o dia para vir aqui hoje e me ouvir, é porque vocês tinham que vir para me ouvir. Alguma coisa no passado nos unia. E hoje nós estamos tendo a oportunidade. Muitas vezes, numa outra vida, fui eu que tirei vocês do caminho. Estou tendo a oportunidade hoje de, pelo menos, trazer uma chamazinha. Porque se dessas pessoas que estão aqui hoje, se 1% absorver o que eu falei aqui na frente e começar a praticar, eu ganhei meu dia. Mas eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui hoje, a sementinha caiu lá. Ela vai, na hora certa ela vai germinar. Porque a partir de agora, conhecimento todos têm. Não tem mais aquela desculpa, eu não sabia. Que agora sabe. E nesse momento, a gente acha que eu estou falando só para vocês, né? Mas aqui está assim de espírito me ouvindo. O que eu estou falando aqui está indo para todos os mundos, todos os espíritos que necessitam de me ouvir. Nesse momento, eles estão ouvindo. A minha voz está indo. Então, olha a responsabilidade do que eu falo aqui. Que são milhares, milhões de espíritos que nesse momento ouvem o que eu estou falando aqui. Espíritos esses que nós trouxemos aqui, que nos acompanharam até aqui, que puderam entrar aqui para ouvir o que vai ser dito. Muitas vezes são aqueles que estão lá nos perturbando, e tenha certeza que eles vão ficar, não voltam. Mas a hora que eu sair lá fora, eu tenho que ficar, orai e vigiai, para que eu não tropece, caia e leve outros para dentro de casa. Porque Paulo dizia, a todo momento nós temos uma multidão de testemunhas ao nosso lado. Temos uma multidão de bons, uma multidão de ruins. Eu não digo bons, são menos bons, que muitas vezes são eles que nos trazem aqui. Muitas vezes são eles que fazem a gente buscar ajuda. Então, tenham sempre o rumo de vocês, evangelho. Procurem seguir as leis de Deus. Que as leis de Deus, elas nos corrigem, elas nos educam, elas não punem. Tirem aquela ideia que colocaram na cabeça do Deus que pune. Deus não pune ninguém, Deus é amor, Ele ama. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Se a nossa vida hoje com Ele está difícil, sem Ele é muito pior. Se nós não buscarmos trazer para dentro das nossas casas, trazer para dentro de nós esses ensinamentos que o Cristo trouxe, nós não vamos ser felizes. A gente muitas vezes busca a felicidade nas coisas do mundo, no que o materialismo pode trazer. Mas eu pergunto, quem aqui, mesmo tendo tudo o que acha que tá bom, é feliz? Não sente um vazio dentro dele? Um vazio existencial? É porque é o nosso espírito que está clamando, porque ele precisa das coisas espirituais. As coisas materiais necessita porque ele está passando por um tempo aqui. Mas nós viemos aqui buscar as coisas espirituais. A nossa elevação moral, a nossa caminhada rumo ao sucesso, rumo ao nós chegarmos à perfeição, é quando nós nos
espiritualizarmos mais. Enquanto nós formos muito materialistas, deixarmos a matéria falar muito alto, vamos sentir esse vazio dentro de nós. A partir do momento que nós começarmos a ir humanizando, que a gente começar a entender que somos um espírito vivendo na carne e não uma carne vivendo no espírito. Nós viemos aqui para evoluir. Porque o espírito, ele só evolui aqui. No plano espiritual ele estuda, ele prepara, mas a evolução se dá aqui, na matéria. E para isso ele precisa que o que ele estudou lá sobressaia a matéria. Mas temos que entender que nós precisamos da matéria. Nós precisamos do material. Nós não podemos nos apegar ao material a ponto de que ele se torne o nosso Deus. A ponto de que se eu perder qualquer coisinha, eu entro em desespero. Tem pessoas que se perder R$1, entra em desespero. Tem pessoas que se matam porque perde bem material. Se as pessoas entendessem que eles fazem parte do processo, mas não são tudo, elas não chegariam a esse ponto. Então vamos começar a trabalhar essa espiritualização na gente. Sempre que vocês tiverem qualquer problema, pega o Evangelho, abre, lê, faz uma prece. Porque quando você faz uma prece, você se conecta. Você está abrindo uma brecha para que a espiritualidade venha até você e te ajude. Mas faz com fé, porque André Luiz fala que a maior parte das nossas preces não passam pela laje da nossa casa, porque nós não fazemos com fé. E não é falar muito, não. Prece é falar com Deus, é conversar com Deus, falar o que vai no seu coração, o que você está sentindo. Não precisa dessas preces. Essas preces feitas que tem ajuda, porque às vezes você não consegue fazer prece, nem você faz uma daquela. Ajudou. Mas se você conseguir pôr aqui o que tem dentro de você para fora, vai ser muito melhor. Você vai observar o bem que te faz. Não tenham vergonha de conversar com Deus, não. Porque Ele sabe tudo, Ele nos conhece. Então quando você for conversar com Ele, conversa de igual para igual. Pede, agradece. Porque a gente só pede, esquece de agradecer. E quando tiver situações difíceis, diante de pessoas difíceis, lembra do SOS. Silêncio diante do caos, oração perante os desafios, serviço perante o mal. Vamos trabalhar na Casa Espírita? A Casa Espírita está cheia de tarefas que podem ajudar. Campanha do quilo. Vai distribuir sopa para os moradores de rua, nossos irmãos em situação de rua, distribuir lanche para eles. Vamos distribuir roupa, esse frio que está passando agora. Quantos aí estão morrendo de frio? Nós podemos ajudar essas pessoas. A Casa Espírita, a gente tem as equipes para isso. Quando uma pessoa difícil, você está num momento difícil, silencia, lembra que é melhor você se calar, ser ofendido, do que ser o ofensor. Ah, mas engole o sapo, que é o melhor que você faz. Porque é melhor você engolir aquele sapo do que você ofender e depois ter que ir para reparar aquele erro que você fez. Momento difícil, pessoas difíceis, situação difícil, você está lá no seu serviço, que ela faz uma prece. Quando você sair de casa, faz uma prece, agradece pelo dia, agradece por você estar saindo, pela sua saúde. Quando você chegar no seu serviço, agradece por aquele serviço, pelas pessoas que estão ali. Pede proteção para você, para as pessoas que estão ali. Vocês vão ver como que as coisas mudam. Eu tinha uma amiga que ela tinha um marido muito difícil. Então, na época, eles eram separados, na época de pagar pensão, era uma dificuldade danada. E ela, o tempo todo, pegava o filho, né? Liga para aquele excomungado, liga para aquela praga.
Aí um dia, a gente conversando, ela falou assim, gente, diz que a palavra tem poder. Eu vou mudar. Aí ela começou. Abençoado, ser de luz. Né? Meu filho, liga pro seu pai, aquele ser de luz. Pergunta se já depois... Gente, o homem começou a pagar a pensão direitinho. A palavra tem poder. Ao invés de você chamar seu filho, nossa, que menino atentado, ô menino... Não, olha que menino abençoado. Esse menino é uma bênção. Comece a jogar bênção na vida das pessoas. Que coisa ruim, já tem muita gente jogando. Então vamos começar. Vamos começar dentro da casa da gente, porque se nós conseguirmos, dentro do nosso ambiente familiar, nós vencemos qualquer ambiente. Porque o primeiro núcleo que nós temos em sociedade é a nossa família. E é ali que nós vamos vivenciar tudo. Acertos, desacertos, pessoas difíceis. Se nós conseguirmos resolver essas questões familiares, gente, você pode ir para qualquer lugar, que você sempre vai conseguir enfrentar tudo que aparecer, que você venceu do seu lar, que é o lugar que a gente tem que começar. Nosso tempo terminou, queria agradecer a vocês, né? E espero ter podido passar para vocês um pouquinho, e que agora, indulgência, imperfeição, ninguém tem desculpa de falar que não sabia o que é, não. E agora vocês sabem. Então, quando for apontar um dedo para uma pessoa, lembra, você não é perfeito. Qual o direito que você tem de apontar uma imperfeição se você é cheio de imperfeições? E se aquele que era perfeito nunca fez isso? Agradeço a oportunidade.